Há um instante na vida de um homem em que ele percebe que passou anos reagindo como se fosse um reflexo, e não uma consciência. Como se tudo o que acontecia lá fora tivesse o direito de decidir o que acontecia dentro dele. Esse é o ponto em que muitos quebram, não porque o mundo foi cruel, mas porque nunca aprenderam a ser maiores do que a própria tempestade interna. E chega uma hora em que você fica cansado, não dos outros, mas de si mesmo. Cansado de explodir, cansado de se arrepender, cansado de carregar tensões que nem são suas, cansado de viver como alguém que não controla a própria energia. É aí que nasce o verdadeiro estoicismo. No momento em que você decide que a sua paz vale mais do que provar qualquer coisa, que a sua respiração vale mais do que responder imediatamente, que sua presença vale mais do que qualquer discussão inútil. O homem que começa a se observar deixa de ser espectador das próprias emoções e passa a ser comandante delas. Ele sente a raiva chegando como uma onda quente dentro do peito, mas, ao invés de deixar que ela fale por ele, observa. Ele percebe a ansiedade tentando ocupar o espaço da razão, mas, ao invés de se entregar ao pânico, desacelera. Ele sente o medo tentando impor limites, mas, ao invés de fugir, faz perguntas. Essa transição do automático para o consciente é o que transforma a vida de um homem de dentro para fora. Nada muda lá fora. O mundo continua exigindo, pressionando, testando. Mas algo muda radicalmente dentro. Você. A forma como você se posiciona. A forma como você decide. A forma como você reage. A forma como você existe. E quando você existe a partir desse lugar de consciência, nada externo tem o poder de te quebrar. Porque você deixou de ser vidro, você se tornou estrutura. O homem estoico não é alguém frio, mas alguém que aprendeu o valor de não se perder no calor do momento. Ele não é alguém distante, mas alguém que aprendeu o valor de não se abandonar para agradar expectativas alheias. Ele não é alguém rígido, mas alguém que aprendeu a não permitir que sentimentos passageiros destruam coisas importantes. Esse homem não nasceu assim, ele se construiu assim, tijolo por tijolo, respiração por respiração, escolha por escolha, e é assim que você também começa a se construir, quando percebe que a verdadeira força não está em controlar tudo ao redor, mas em controlar o único território que realmente te pertence você mesmo. Um dos maiores erros que um homem comete na vida é acreditar que sua reação é inevitável. Acreditar que, porque sentiu algo forte, precisa agir imediatamente. Acreditar que, porque uma emoção o atingiu, precisa obedecê-la. E esse é o ponto onde a maioria perde relacionamentos, oportunidades, respeito e até dignidade. Porque aquilo que você faz no calor da emoção quase nunca representa quem você é. Representa apenas quem você se tornou por não saber lidar consigo mesmo. A mente humana é rápida demais. Ela cria cenários que nunca existiram. Ela aumenta ameaças. Ela transforma pequenas situações em grandes problemas. E se você não for capaz de reconhecer quando sua mente está te pregando peças, você vira prisioneiro das próprias interpretações. O que te destrói não é o fato, é a história que você conta sobre o fato. O que te desgasta não é o acontecimento, é a narrativa que você cria sobre ele. O que te derruba não é a crítica, é o significado emocional que você coloca nela. O homem estoico aprende a pausar exatamente nesses momentos. Ele sabe que a primeira emoção é sempre a mais ruidosa, a mais imatura, a mais impulsiva. Por isso, ele não entrega a vida a ela e ele sabe que sua melhor resposta virá depois que o corpo parar de tremer, depois que o coração desacelerar, depois que a mente baixar o volume. Ele espera, ele respira, ele observa, ele se escuta antes de escutar o impulso. Ele se alinha antes de agir. E essa habilidade não é fraqueza, é poder. Um poder que poucos têm. Quando você aprende a fazer isso, algo muda na sua vida. Você começa a perceber que 90% das situações que antes te tiravam do eixo já não te afetam mais. Você vê que as pessoas que antes te desestabilizavam já não têm mais acesso ao seu emocional. Você descobre que aquilo que antes te provocava já não entra em você da mesma forma. Porque o domínio deixou de ser delas, passou a ser seu. Ser estoico não é ser indiferente. É ser indominável. Não importa o quanto você finja ser forte,
Se você não domina a si mesmo, o mundo sempre saberá onde te atingir. As emoções revelam seus pontos fracos, mas também revelam seus pontos de crescimento. A raiva mostra onde você ainda não aprendeu limites. A ansiedade mostra onde você precisa de clareza. O medo mostra onde você precisa de preparação. A tristeza mostra onde você precisa de verdade. A frustração mostra onde você precisa de presença. E cada uma delas está ali para te moldar, não para te derrotar. Mas a maioria dos homens não foi ensinada a interpretar emoções, apenas a reagir a elas. E quando você reage sem interpretar, você vira refém do que sente. Não tem direção. Não tem centro. Não tem estratégia. Você vira um homem emocionalmente frágil, tentando parecer emocionalmente forte. E isso é um conflito que destrói sua energia de dentro para fora. O estoicismo te ensina a fazer o oposto. Sinta, observe, entenda. Depois haja. Esse ciclo, quando se torna hábito, muda completamente sua percepção de vida. Porque você passa a responder às situações com profundidade, não com impulsividade. Passa a agir com lucidez, não com pressa. Passa a decidir com sabedoria, não com carência. Passa a existir com força, não com desespero. E, com o tempo, você vai perceber uma das maiores transformações interiores. O silêncio começa a trabalhar a seu favor. Você não precisa mais explicar tudo. Não precisa mais responder tudo. Não precisa mais provar nada. Não precisa mais se defender. Você escolhe seu momento. Você escolhe suas batalhas. Você escolhe sua energia. Essa é a liberdade que poucos homens conquistam. A liberdade de ser maior do que o que sente. De ser maior do que o que pensa. De ser maior do que qualquer provocação externa. Você não nasceu estoico. Mas pode morrer inabalável se escolher se tornar maior do que você foi ontem. Há dores que você carrega há anos, não porque elas ainda existam, mas porque você nunca aprendeu a lidar com o que elas despertaram em você. Algumas feridas não doem mais, mas o medo de senti-las de novo continua ativo. Algumas pessoas já foram embora, mas a lembrança do que elas fizeram ainda controla suas decisões. Algumas situações já passaram, mas o impacto emocional ainda vive dentro de você como se fosse atual. O estoicismo te ensina que você não precisa apagar o passado, precisa tirar o passado do comando. Você não controla o que viveu, mas controla o que faz com o que viveu. Você não muda o que aconteceu, mas muda o significado que dá ao que aconteceu. Você não apaga suas feridas, mas aprende a usá-las como mapa, não como grilhão. E quando você começa esse processo de ressignificação emocional, algo poderoso acontece. O peso que você carregava por anos começa a se dissolver. Não some de uma vez, mas se desala. Primeiro um pouco, depois mais um pouco, depois muito, até que um dia você percebe que aquilo que te derrubava já não tem mais força. Esse é o momento em que você percebe que autocontrole não é só domínio, é cura. É você se tornando alguém que olha para dentro sem medo do que vai encontrar. Alguém que sente profundamente, mas não se perde no sentimento. Alguém que pensa profundamente, mas não se afunda no pensamento. Alguém que enfrenta a si mesmo e sai mais inteiro do outro lado. Quando você chega aqui, você não só controla suas emoções, você se reconstrói através delas. Existe um ponto na jornada de qualquer homem em que ele percebe que não é mais possível continuar vivendo no automático. Ele começa a notar que suas reações não combinam mais com quem ele deseja ser. Ele percebe que suas explosões não resolvem nada. Ele percebe que fugir não alivia nada. Ele percebe que se culpar não melhora nada. E então surge um incômodo silencioso, um incômodo que diz: você já passou tempo demais sendo controlado pela própria mente. Esse incômodo é o início da consciência. E consciência é o início da transformação. O homem que desperta para si mesmo percebe que não pode mais culpar a vida por tudo que sente e percebe que não é mais a circunstância que define seu dia, e sim a forma como ele escolhe interpretar essa circunstância. Percebe que não é mais o comportamento dos outros que determina sua paz, e sim o que ele decide fazer com aquilo que o atinge. A maioria dos homens nunca chega nesse ponto. Eles passam a vida inteira repetindo padrões emocionais que aprenderam quando ainda eram jovens demais para entender o que estavam vivendo. E por nunca questionarem esses padrões, carregam traumas como se fossem identidades. Carregam medos como se fossem verdades.
carregam reações impulsivas como se fossem inevitáveis. Mas o homem estoico faz o contrário. Ele desmonta tudo. Ele desmonta cada reação que tem. Dissolve cada narrativa automática. Interroga cada emoção que aparece. Ele pergunta a si mesmo: por que isso me afetou? O que exatamente eu interpretei aqui? Isso é um fato ou uma projeção? Estou reagindo ao presente ou ao passado? O que essa emoção está tentando me mostrar? Esse é o tipo de questionamento que transforma a tempestade em brisa, porque quando você entende a origem, a intensidade perde força. O que destrói um homem não são as emoções, é o desconhecimento delas. O que fortalece um homem não é a ausência de dor, é a consciência sobre ela. E quando você finalmente aprende a olhar para dentro, sem medo, sem pressa e sem se abandonar no processo, você percebe que é muito mais forte do que pensava. Não porque parou de sentir, mas porque aprendeu a caminhar enquanto sente. E é isso que separa o homem comum do homem disciplinado. Um reage, o outro governa. Você pode ser forte fisicamente, inteligente, competente, trabalhador, mas, se não dominar a própria mente, continuará frágil nos lugares onde mais importa. Porque a verdadeira resistência de um homem nunca foi medida pelo que ele aguenta do lado de fora, mas pelo que ele consegue sustentar do lado de dentro. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de admitir. A maioria dos homens vive emocionalmente cansada. Cansada de carregar tensões que não sabe resolver. Cansada de enfrentar a própria impulsividade. Cansada de tentar parecer controlado enquanto, por dentro, vive em conflito. Cansada de fingir paz, enquanto a mente cria caos. Mas esse cansaço não é defeito, é sinal. Sinal de que você precisa aprender algo que ninguém te ensinou. Como acalmar-se por dentro. A calma não é um presente da vida, é uma habilidade. E como toda habilidade, exige treino. A calma nasce quando você aprende a desacelerar a interpretação antes de desacelerar o corpo. Nasce quando você percebe que seu primeiro pensamento raramente é verdadeiro. Nasce quando você entende que reagir rápido é sempre a opção mais fraca. Porque é a opção menos consciente. Quando você aprende a parar, respirar e observar, você descobre algo revolucionário. O que te machucava antes começa a perder o poder. A crítica já não te atinge da mesma forma, a pressão já não te desmorona, a raiva não explode, a ansiedade não comanda. O medo não paralisa, a insegurança não grita tão alto. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você ficou profundo. A profundidade emocional é o maior escudo que um homem pode ter. É ela que impede você de ser manipulado por palavras, provocações, insinuações, acontecimentos, pessoas ou circunstâncias. É ela que te dá estrutura para viver com força. E não apenas com resistência. Ela que te transforma num homem capaz de enfrentar qualquer caos, sem perder a si mesmo. O mundo estremece diante de um homem que não treme por dentro. Um dos maiores desafios da vida masculina é perceber que muitas das emoções que você sente hoje não são respostas ao momento presente, são respostas a dores antigas que você nunca resolveu. É por isso que você reage forte demais a coisas pequenas. É por isso que você se irrita com facilidade. É por isso que certas palavras desencadeiam tempestades em você. É por isso que pequenas rejeições parecem enormes. É por isso que o silêncio de alguém te afeta tanto. Você acha que está reagindo ao agora, mas está reagindo ao ontem que nunca foi curado. O estoicismo te obriga a parar e perguntar: isso é sobre essa situação, ou sobre algo que eu carrego faz tempo? E essa pergunta, quando feita com honestidade, abre portas internas que você nunca imaginou abrir. Você percebe que muito do que te dói na vida não tem relação com as pessoas ao seu redor, tem relação com as narrativas que você criou sobre si mesmo. Narrativas que você nunca questionou. Narrativas que se tornaram crenças. Crenças que se tornaram limites. Limites que se tornaram prisões. E essas prisões emocionais só começam a ser destruídas quando você decide encarar aquilo que evitou por anos. Não para sofrer, mas para compreender. Não para reviver a dor, mas para dissolvê-la. Não para culpar o passado, mas para libertar o presente. O homem que entende sua própria dor deixa de ferir os outros sem perceber. O homem que entende suas próprias emoções deixa de ser refém delas.
O homem que entende sua própria história deixa de repetir padrões. E o homem que entende a si mesmo se torna capaz de viver no mundo como alguém que não se curva ao primeiro sinal de conflito interno. Não há nada mais poderoso do que um homem que finalmente decidiu aprender a si mesmo. Esse homem não só controla a própria mente, ele finalmente encontra paz dentro dela. Chega uma fase da vida em que você começa a perceber que não existe vitória externa capaz de compensar um fracasso interno. Você pode ter dinheiro, status, reconhecimento, conquistas e nada disso faz diferença se você continuar sendo derrotado pelo que sente. Se você continua perdendo para sua raiva. Se você continua sendo manipulado pela ansiedade. Se você continua fugindo por causa do medo. Se você continua se sabotando por insegurança. Se você continua explodindo porque não aguenta pressão. E por mais duro que seja admitir, essa é a raiz da maioria das frustrações masculinas. Você não sabe lidar consigo mesmo, não porque é fraco, mas porque nunca te ensinaram. Nunca te ensinaram a olhar para a emoção com maturidade. Nunca te ensinaram a separar impulso de intenção. Nunca te ensinaram a sustentar desconforto. Nunca te ensinaram que sentir não é desculpa para destruir. Mas agora você sabe que precisa aprender. E aprender isso muda absolutamente tudo na sua vida. A forma como você fala, a forma como você pensa, a forma como você sente, a forma como você lidera, a forma como você ama, a forma como você se respeita. Você começa a perceber que autocontrole não é opressão emocional, é educação emocional. É ensinar seu corpo que ele não precisa reagir a tudo. É ensinar sua mente que ela não precisa acreditar em tudo. É ensinar sua alma que ela pode sentir sem desespero. É ensinar seu coração que ele não precisa implorar por validação. É ensinar seu ego que ele não é dono da sua vida. E quando você treina isso, lentamente, consistentemente, intencionalmente, você se transforma num homem que não se perde dentro dos próprios sentimentos. E quando um homem não se perde dentro de si mesmo, ele vence qualquer batalha fora de si. Há um momento da vida em que você percebe que não está lutando contra o mundo, está lutando contra a forma como sua mente reage ao mundo. Esse é um despertar silencioso, quase doloroso, mas absolutamente necessário. Você começa a notar que a irritação não vem das pessoas, mas das interpretações que você cria. Que o medo não vem da situação, mas dos cenários que sua mente projeta. Que a ansiedade não vem do futuro, mas da falta de presença no agora. Que a tristeza não vem da perda, mas da resistência em aceitar mudanças inevitáveis. E à medida que você começa a enxergar isso, algo dentro de você muda profundamente. Não é que você se torna frio, é que você finalmente entende que o calor emocional que te consumia era um reflexo da sua falta de estrutura. Você não era fraco. Você apenas estava desorganizado por dentro. Você não era impulsivo. Apenas não tinha aprendido outra forma de responder. Você não era agressivo. Apenas não sabia regular o próprio fogo. Quando um homem passa a observar seu mundo interno com honestidade, ele vê que sua raiva sempre teve um motivo mais profundo do que parecia. Ele percebe que a raiva que explode não é só raiva. É cansaço acumulado, é falta de limites, é ausência de clareza, é sensação de desrespeito que ele mesmo tolerou. E quando percebe isso, ele não se culpa, ele se organiza. A ansiedade também se transforma. Deixa de ser um monstro aterrorizante e passa a ser um alerta. Você está vivendo sem direção. Você está tentando controlar o que ainda não existe. Você está se sobrecarregando com medos que nunca aconteceram. A ansiedade te mostra onde você precisa de preparação. O medo te mostra onde você precisa de coragem. A frustração te mostra onde você precisa de melhorias. A tristeza te mostra onde você precisa soltar. Nada disso está contra você, tudo isso está a seu serviço. O estoicismo nasce quando você deixa de viver fugindo das emoções e passa a viver aprendendo com elas. É quando você percebe que emoção não é inimiga e é mensageira. E quando você sabe interpretar a mensagem, a emoção perde poder. Ela não te domina mais, não te empurra mais, não te controla mais. Ela chega, você escuta, você entende. Você decide. É simples, mas não é fácil. E por não ser fácil, é exatamente isso que faz de você um homem raro. O que destrói a vida de um homem não é a dor. A dor fortalece.
O que destrói um homem é a incapacidade de lidar com aquilo que dói. Não é a crítica que te derruba, é o significado emocional que você coloca na crítica. Não é a perda que te paralisa, é a interpretação catastrófica que sua mente cria. Não é a rejeição que te corrói, é a narrativa interna de que você não é suficiente. Não é o medo que te trava, é o hábito de acreditar nele sem questionar. O mundo interno de um homem é muito mais brutal do que o externo. É lá dentro que ele se confronta com as dúvidas, que nunca disse em voz alta. É lá dentro que ele luta contra pensamentos que tem vergonha de assumir. É lá dentro que ele tenta organizar sentimentos que nunca aprendeu a interpretar. É lá dentro que ele tenta equilibrar suas falhas com suas expectativas. É lá dentro que ele tenta ser adulto, enquanto ainda carrega versões antigas de si mesmo. E é exatamente nesse confronto silencioso que nasce o estoico, não no palco da vida, mas na plateia da própria consciência. Ele começa a se observar, a perceber padrões, a notar reações automáticas, a entender gatilhos emocionais, a sentir sem se perder, a pensar sem se afundar, a agir sem se precipitar. E, principalmente, ele começa a perceber que autocontrole não é sobre conter emoções, é sobre conhecê-las tão profundamente que elas deixam de te surpreender. É sobre antecipar reações. É sobre reconhecer quando o corpo quer se defender por instinto. É sobre saber quando o ego está tentando falar mais alto. É sobre notar quando sua insegurança tenta te comandar. Esse tipo de consciência muda tudo. Porque um homem consciente não reage conforme o ambiente, ele reage conforme seu propósito. Ele deixa de ser controlável. Deixa de ser previsível emocionalmente. Deixa de ser manipulável. Deixa de ser vulnerável aos próprios impulsos. E quando um homem chega nesse nível, ele não só fica mais forte, ele fica perigoso. Não porque machuca alguém, mas porque ninguém mais consegue mexer com sua paz. Você já percebeu como o silêncio interno é um território que poucos conseguem alcançar? A maioria das pessoas teme o silêncio porque é nele que a verdade aparece. É nele que você se encontra consigo mesmo sem distrações. É nele que você percebe que boa parte do seu sofrimento não foi causada pelos outros, foi causada por você não saber lidar com o que sente. O silêncio revela a bagunça, revela a inquietação, revela o medo, revela a insegurança, revela a impulsividade, revela a criança ferida dentro do adulto que você se tornou. E é por isso que tantos fogem da introspecção. Mas o homem estoico faz o contrário. Ele entra. Ele senta com seus monstros internos. Ele observa a própria escuridão. Ele caminha entre dúvidas, memórias, emoções confusas. E ele faz isso não porque é invencível, mas porque é corajoso. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de atravessá-lo. O autocontrole nasce dessa travessia. Quando você começa a entender seus padrões emocionais, você percebe que eles sempre seguiram uma lógica emocional, não racional. Você reagia por proteção, não por escolha. Você explodia por medo, não por força. Você se afastava por insegurança, não por indiferença. Você se calava por vergonha, não por sabedoria. Tudo fazia sentido dentro da história que você acreditava sobre si mesmo. Mas quando você decide mudar essa história, tudo dentro de você muda. As respostas mudam, os gestos mudam, o temperamento muda, a energia muda, a forma de pensar muda, a forma de sentir muda, a forma de ser muda. O silêncio é a porta, a consciência é o caminho, a autodisciplina é o passo, a evolução emocional é o destino. E quando você chega nesse destino, percebe que nada que antes te assustava tem mais o mesmo poder. Não porque desapareceu, mas porque você cresceu. E quando um homem cresce internamente, ele não precisa mais elevar a voz. A presença dele fala por ele. Existe uma força que surge quando você começa a aceitar que algumas coisas na vida não precisam ser combatidas, precisam ser compreendidas. A maioria dos homens sofre, não porque a dor é grande, mas porque não sabe o que fazer com ela. Eles resistem tanto ao sofrimento que acabam prolongando. Lutam contra emoções que só queriam ser escutadas. Tentam controlar coisas que nunca estiveram sob seu controle.
tentam forçar respostas que só chegariam com paciência. O estoicismo ensina que existem 3 perguntas fundamentais que você deve fazer em qualquer situação. Isso depende de mim? Isso é realmente tão grande quanto parece? O que eu posso fazer agora? Dentro do que está ao meu alcance? E a maioria das pessoas vive ignorando exatamente essas perguntas. Elas gastam energia tentando mudar aquilo que nunca dependeu delas. Gastam paz tentando resolver coisas que só o tempo resolve. Gastam força tentando provar pontos que ninguém está interessado em ouvir. Gastam vida reagindo a situações que não irão mudar com sua reação. O homem estoico faz o oposto. Ele economiza energia. Ele filtra a importância. Ele prioriza o que depende dele. Ele age no que pode mudar e aceita o que não pode. Ele não foge da dor, mas também não se ajoelha a ela. Ele entende que toda sensação é temporária, até mesmo as mais intensas. E porque é temporária, ele não permite que ela determine decisões permanentes. A calma de um estoico não é falta de emoção, é consciência emocional. A força de um estoico não é ausência de medo, é coragem organizada. A estabilidade de um estoico não é rigidez, é equilíbrio interno. Quando você começa a viver com essa perspectiva, percebe que a vida se torna mais leve, não porque ficou fácil, mas porque você finalmente parou de carregar pesos que nunca foram seus. Existe um momento em que você percebe que a maior parte do caos dentro de você não veio do mundo, mas da forma como você aprendeu a se proteger dele. Você construiu armaduras emocionais para sobreviver, não para viver. Você endureceu o coração para aguentar a dor. Mas endureceu tanto que se esqueceu de sentir o que precisa ser sentido. Você respondeu com agressividade não porque queria atacar, mas porque não sabia se defender de outro jeito. Você se afastou de pessoas não porque queria solidão, mas porque não sabia lidar com vulnerabilidade. E tudo isso criou um labirinto interno. Um labirinto cheio de reflexos falsos, interpretações distorcidas e emoções acumuladas. E nesse labirinto você anda em círculos, reagindo sempre do mesmo jeito, sentindo sempre igual, repetindo padrões antigos e chamando isso de personalidade, quando na verdade é apenas condicionamento. O estoicismo te pega pela mão e te leva para fora desse labirinto. Mas não fazendo você fugir da dor, fazendo você caminhar dentro dela com consciência. Ele te faz perceber que a raiva é apenas um pedido por limites, que a tristeza é apenas um pedido por verdade, que o medo é apenas um pedido por preparação, que a ansiedade é apenas um pedido por direção. Nada daquilo que você sente é seu inimigo. Seu inimigo é não saber o que fazer com o que sente. Quando um homem começa a olhar para suas emoções como mensagens, e não como monstros, ele para de lutar contra si mesmo. Ele passa a utilizar o que sente como ferramenta, não como punição. Ele para de fugir da própria profundidade e começa a explorá-la. E nessa exploração ele descobre algo poderoso. Ele não é quebrado, só estava mal interpretado. Ele não é fraco, só estava sobrecarregado. Ele não é instável, só estava reagindo a dores antigas com métodos antigos. O estoicismo transforma esse homem. Transforma sua postura. Transforma sua mente. Transforma sua energia. Transforma sua qualidade de presença. E quando alguém pergunta, como você conseguiu mudar tanto? A resposta é simples. Eu parei de lutar contra minhas emoções e comecei a entender a minha própria alma. A vida vai te colocar frente a frente com situações que te tiram do controle não para te destruir, mas para te revelar. Porque é fácil ser calmo quando tudo está bem. É fácil ser racional quando o dia está leve. É fácil ser estável quando nada te desafia. Mas o verdadeiro você aparece quando algo dentro de você começa a entrar em turbulência. É nesses momentos que você descobre se suas atitudes são conscientes ou automáticas. Se a sua força é real ou apenas fachada. Se o seu autocontrole é treinado ou improvisado. Se você é movido por propósito ou por impulso. A maioria das pessoas reage ao primeiro sinal de desconforto porque nunca aprendeu a segurá-lo dentro de si por alguns segundos. Elas precisam descarregar, precisam atacar, precisam se justificar, precisam culpar, precisam se defender. Precisam aliviar o interno e compensam isso atacando o externo. Mas o homem estoico é diferente. Ele sabe que toda emoção forte quer urgência e é exatamente por isso que ele não dá
Ele sabe que todo impulso quer movimento e é exatamente por isso que ele não se move. Ele sabe que toda pressão quer explosão e é exatamente por isso que ele respira. Ele sabe que toda dor quer fuga e é exatamente por isso que ele fica. O estoicismo não é uma postura teatral. Não é fingir não sentir, não é endurecer, é maturidade. É lidar com o desconforto de forma consciente. É sustentar a própria mente até que ela volte ao eixo. É segurar o próprio corpo até que a respiração volte ao ritmo certo. É proteger o próprio foco até que a clareza seja recuperada. Não existe força mais bonita do que essa. A força de continuar presente, enquanto tudo dentro de você quer desaparecer. E quanto mais você treina isso, mais percebe que não precisa vencer ninguém, precisa vencer apenas a versão imediatista que vive dentro de você. Cada vez que você escolhe consciência ao invés de impulso, você se torna mais forte do que era ontem. E no final, é isso que importa. Ser um homem que não perde a si mesmo no meio da tempestade, durante grande parte da vida. Você acreditou que força emocional significava aguentar tudo calado. Que ser homem significava não demonstrar dor. Que estabilidade emocional era o mesmo que frieza. Mas quanto mais você tenta se convencer disso, mais percebe que esse caminho te afasta da sua verdadeira força, não te aproxima dela. A verdadeira força não está na repressão, está na consciência. Reprimir emoções é fácil, qualquer um pode fazer. Entender emoções é para poucos, para muito poucos. O homem que se recusa a sentir não se torna invencível, torna-se insensível. E a insensibilidade não é força, é anestesia. A anestesia emocional impede você de desmoronar, mas também impede você de crescer, porque toda evolução nasce do encontro com aquilo que incomoda, com aquilo que dói, com aquilo que está desalinhado, com aquilo que precisa ser reorganizado. O estoicismo não quer que você se esconda da dor, quer que você aprenda a usá-la. Ele quer que você olhe para sua raiva e perceba o que falta ser dito. Quer que você olhe para sua tristeza e perceba o que precisa ser encerrado. Quer que você olhe para sua ansiedade e perceba onde falta direção. Quer que você olhe para seu medo e perceba onde falta preparo. Quer que você olhe para sua frustração e perceba onde falta disciplina. Esse processo exige coragem. Coragem de se ver sem máscaras. Coragem de admitir falhas sem se punir. Coragem de confrontar padrões que te acompanham há anos. Coragem de abandonar versões antigas, que te mantêm preso ao sofrimento. E quando você faz isso, quando realmente mergulha no autoconhecimento estoico, você descobre algo transformador. Tudo aquilo que parecia te machucar estava, na verdade, te apontando exatamente onde você precisava crescer. Um dos sinais mais claros de evolução emocional é perceber que você já não tem a mesma necessidade de reagir a tudo. Você se torna mais seletivo, mais silencioso, mais observador. E isso não acontece porque você perdeu a energia, acontece porque você finalmente entendeu onde ela deve ser aplicada. A maior parte das discussões não muda nada. A maior parte das provocações não merece resposta. A maior parte das críticas não é sobre você. A maior parte das ofensas é só projeção. A maior parte das urgências não é real. A maior parte das suas reações automáticas só te desgastam. É quando você percebe isso que a verdadeira sabedoria começa a aparecer. Você passa a reconhecer qual é a hora de falar e qual é a hora de ficar calado. Passa a perceber que responder nem sempre é necessário. Passa a sentir que discutir é quase sempre perda de tempo. Passa a entender que não reagir não é sinal de fraqueza, é sinal de superioridade emocional. O estoicismo te ensina a economizar energia, a guardar força, a preservar foco, a selecionar batalhas, a proteger sua sanidade. E quanto mais você faz isso, mais percebe que o silêncio é uma ferramenta poderosa. Ele não te torna menos presente, te torna mais consciente. Ele não te torna menos forte, te torna mais estratégico. Ele não te torna distante, te torna profundo. Porque o homem, que é capaz de gerir sua própria reação, muda a dinâmica de qualquer ambiente onde entra. Ele se torna referência, se torna centro, se torna direção. As pessoas prestam atenção quando ele fala, porque sabem que suas palavras não vêm de impulsos, vêm de consciência. E consciência é o tipo de valor que não se compra.
Não se ensina facilmente, não se imita. Você pode treinar seu corpo, sua voz, sua imagem, mas treinar sua mente é o que realmente te diferencia. O homem que domina o silêncio interno domina o próprio destino. Há momentos da vida em que você sente como se estivesse sempre à beira de perder o controle. Não porque a vida esteja pior, mas porque você nunca aprendeu a entender o que acontece dentro de você quando a pressão aumenta. A maioria dos homens acredita que autocontrole é algo que deveria surgir naturalmente com a idade, como se a vida fosse ensinar. Como se a maturidade emocional fosse automática. Mas não é. Crescer biologicamente não significa amadurecer emocionalmente. E é por isso que tantos homens adultos vivem respondendo ao mundo com padrões emocionais que desenvolveram quando eram adolescentes. Você não percebe. Mas muitas das suas reações hoje são versões antigas suas gritando por atenção. O medo que te trava agora é o mesmo que você sentia quando ninguém acreditava em você. A raiva que explode agora é a mesma que você engoliu durante anos. A insegurança que te corrói hoje é a mesma que você aprendeu a camuflar desde cedo. O orgulho que te impede de pedir ajuda agora é o mesmo que você usou para se defender quando se sentia pequeno. Nada disso é novo, apenas não foi resolvido. E é exatamente aqui que o estoicismo se torna uma arma transformadora. Ele te obriga a encarar o que você sempre evitou ver. Ele te obriga a entender que autocontrole não se constrói apenas no presente. Ele exige que você compreenda o passado, que você veja a criança e o adolescente dentro de você, tentando dirigir emoções que um homem adulto deveria estar dirigindo. Quando você finalmente se dá conta disso, um tipo raro de clareza surge. Você percebe que não é fraco, você está repetindo padrões. Percebe que não é descontrolado, está reagindo no automático. Percebe que não é instável, está vivendo sem consciência. Percebe que não é explosivo, só não aprendeu outro caminho. Percebe que não é difícil, só está emocionalmente sobrecarregado. E quando essa consciência aparece, você deixa de lutar contra suas emoções e começa a reorganizá-las. Você começa a perceber que pensamentos intensos não são ordens, que sentimentos fortes não são verdades, que impulsos urgentes não são necessidades, que o que você sente não é quem você é apenas informação. E quando você aprende a lidar com informação emocional como adulto, tudo muda. Você começa a respirar mais antes de responder. Começa a pensar antes de reagir. Começa a escolher antes de agir. Começa a pausar antes de explodir. Começa a observar antes de interpretar. Começa a entender antes de decidir. Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente a sua vida. Porque um homem que aprende a não ser arrastado pelo próprio emocional se torna alguém que ninguém mais consegue arrastar também. Uma das descobertas mais libertadoras do estoicismo é perceber que você não precisa eliminar emoções, precisa aprender a mantê-las no lugar certo. A maioria dos homens tenta controlar emoções apagando-as, reprimindo-as, ignorando-as ou fingindo que não existem. E isso até funciona por alguns meses. Até a vida apertar. Até alguém tocar onde dói. Até uma situação disparar um gatilho escondido. É nessa hora que tudo volta à tona como um furacão. E você sente que está sendo engolido por algo interno que nunca soube lidar. A emoção reprimida não desaparece, ela se fortalece. O medo ignorado não desaparece, ele cria raízes. A raiva não expressada não desaparece, ela fermenta. A tristeza não resolvida não desaparece, ela se transforma em apatia. A ansiedade não compreendida não desaparece, ela se espalha. Um homem estoico entende isso. Ele não tenta matar as emoções, ele tenta governá-las. E governar não é o mesmo que apagar. Governar é reconhecer. Governar é compreender. Governar é canalizar. Governar é redirecionar. Ele olha para o medo e diz: eu vejo você. Mas você não decide minha vida. Olha para a raiva e diz: eu sinto você, mas você não escolhe minhas palavras. Olha para a ansiedade e diz: eu percebo você, mas você não controla meu ritmo. Olha para a tristeza e diz: eu respeito você, mas você não dita meu valor. Esse tipo de diálogo interno cria organização emocional. E organização emocional é a base de uma vida sólida. A maioria dos homens vive em desordem interna. E quanto maior a desordem, maior a reatividade.
Você reage porque está cheio demais. Você explode porque está acumulado demais. Você desiste porque está sobrecarregado demais. Você foge porque não consegue lidar. Mas quando você organiza, categoriza, interpreta e compreende, você cria espaço dentro de si. E quando cria espaço, surge aquilo que poucos têm: capacidade de escolha. E no final, é isso que separa um homem comum de um homem estoico. O comum reage por falta de espaço interno. O estoico responde porque construiu espaço para pensar. A calma verdadeira não é a ausência de tempestades, é a capacidade de permanecer inteiro dentro delas. E isso é algo que poucos homens compreendem. Muitos confundem calma com fraqueza. Acham que ser calmo é ser passivo, é aceitar tudo, é ser mole, é ser indiferente. Mas calma não é ausência de fogo, é fogo controlado, é poder direcionado, é força organizada. A calma é o estado de um homem que se conhece profundamente, que sabe suas sombras e não se assusta com elas, que entende seus gatilhos e não se deixa manipular por eles, que sabe quando a mente está exagerando, que entende quando o corpo está reagindo ao passado, que reconhece quando a emoção está mentindo. A verdadeira calma nasce quando você percebe que não precisa correr junto com seus pensamentos. Quando você entende que pode observá-los de fora, como quem assiste a um rio passando. Você vê a turbulência, mas não precisa mergulhar. Você vê o medo, mas não precisa acreditar. Você vê a raiva, mas não precisa agir. Você vê a ansiedade, mas não precisa obedecer. Esse domínio interno cria uma presença quase sobrenatural. As pessoas sentem na forma como você fala, sentem no tom da sua voz, sentem no jeito como você olha, sentem no ritmo da sua respiração, sentem no seu silêncio. Porque o silêncio de um homem calmo não é vazio, é autoridade. E essa autoridade não vem da força física, nem da aparência, nem dos teitas. Vem da disciplina emocional, da consciência, do autocontrole, da capacidade de sustentar a própria mente sem se perder. É por isso que um homem estoico não precisa discutir, não precisa impor, não precisa ameaçar, não precisa provar nada. A presença dele já diz o suficiente. A maioria dos homens passa a vida inteira tentando mudar o comportamento das outras pessoas, enquanto ignora o único comportamento que realmente precisa ser mudado: o próprio. Você tenta fazer os outros te respeitarem, mas não respeita sua própria mente. Tenta fazer os outros te ouvirem, mas não ouve suas emoções. Tenta fazer os outros entenderem seu valor, mas vive se sabotando. Tenta fazer o mundo ser gentil, mas é cruel consigo mesmo quando erra. Toda transformação começa quando você decide parar de ajustar o mundo e começa a ajustar a si mesmo. O estoico entende isso. Ele percebe que não controla o que os outros fazem, mas controla como interpreta o que fazem. Ele percebe que não controla como falam com ele, mas controla como reage. Ele percebe que não controla as situações, mas controla a postura. Ele percebe que não controla o tempo, mas controla a paciência. Ele percebe que não controla o futuro, mas controla a preparação. Essa mudança interna altera completamente a forma como você vive. Você deixa de tentar manipular o que não depende de você. Deixa de se frustrar com o que nunca esteve sob seu domínio. Deixa de gastar energia com o que não tem retorno. Você se torna seletivo com suas batalhas, criterioso com suas respostas, consciente com seus impulsos. E algo poderoso acontece. A vida começa a te respeitar na mesma medida em que você passa a se respeitar emocionalmente. Porque um homem que aprendeu a se controlar não aceita mais viver em ambientes que o descontrolam. Não aceita mais conversas que o diminuem. Não aceita mais relações que o drenam. Não aceita mais hábitos que o enfraquecem. Não aceita mais pensamentos que o sabotam. O autocontrole não te dá apenas paz, te dá padrão. E quando um homem aumenta seu padrão interno, tudo ao redor se reorganiza.